Olá, nós estamos aqui mais uma vez no Quarto do Refrigério. Eu estou ao lado dessa linda mulher. E hoje nós temos um casal top conosco, não é isso, Tati? Sim, está aqui conosco um casal de líderes que tem nos acompanhado e tem sido uma bênção aqui no Ministério da Primeira Igreja Batista de Irajá. E é a Claudinha e o Márcio, é assim que a gente chama esse casal top. Ele tá mandando um tchau assim, porque só conhece realmente quem caminha com eles. Pessoas maravilhosas, Marcinho super engraçado, Claudinha super contida, né? A É um medida equilíbrio, certa, né? o equilíbrio certo. Vocês podem se apresentar, por favor? Fala pessoal, sou o Márcio da Cláudia, Eu sou a Cláudia do Márcio. estamos casados há 25 anos Temos um filho de 21 anos chamado Emanuel. e estamos na PIB desde 2020. 2020. Nós somos líderes de Casados para Sempre. Estamos aqui congregando, participamos de um PGM que é uma bênção na nossa vida. Verdade. Aproveita aí, manda um abraço pro líder do PGM. Abraço, Odemar! Odemar Silda! Então, esse casal tem sido uma bênção para a nossa igreja, né, Tati? Tem pessoas que chegam para a nossa igreja e parece que tem um tempo maior do que tem. Então, eles falando agora que estão desde 2020, a sensação é que eles estão há mais tempo do que apenas há 5 anos. E eles vão compartilhar conosco, nesse episódio, algumas experiências de vida. E essas experiências que eles viveram, Deus possa usar para abençoar a sua vida. Que a história de Márcio, de Cláudia, o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Então, já vou pedir já para você se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Você pode curtir e compartilhar para que possa abençoar outras vidas e outras famílias também. Não é isso? Exatamente. Márcio e Cláudia, o que Deus tem feito ao longo desses 25 anos? Que histórias vocês pincelaram para trazer para nós nesse episódio? A gente estava conversando, né? E achou interessante tratar daquilo que, como é importante a gente ter um porto seguro um no outro, né? Nós tínhamos 6 anos de casado quando eu descobri que eu tinha uma síndrome no coração. Ela tem um nome difícil, mas ela é muito conhecida como mal súbito. Então, é um descompasso na eletricidade do coração. Então, eu podia morrer a qualquer momento se desse ataque cardíaco. E eu tive que fazer uma intervenção cirúrgica quando meu filho tinha apenas 2 aninhos de idade. E aí, minha mãe sempre muito próxima, a família sempre muito unida, mas Márcio em todo o tempo falava, não, dona Ângela, quem vai para o hospital com a Cláudia sou eu, porque eu sou o marido. E ele não me deixava sozinho, né? E aí nós passamos por esse momento de cirurgia, dessa intervenção cardíaca, e graças a Deus, apesar de ter sido num local muito difícil, né? A cirurgia normalmente demora 40 minutos, 1 hora, a minha demorou cerca de 3 horas, estava num local muito complicado, mas Deus operou ali, né? E aí 8 anos depois, meu filho já com 10 anos de idade, a gente descobre um tumor na minha cabeça e precisava operar. Não tinha como ser com medicamento, tinha que fazer a cirurgia mesmo. E aí eu já sabia que sairia da cirurgia com a perda auditiva. Eu não escuto do lado esquerdo depois da cirurgia. Mas eu poderia ainda sair com uma deficiência no rosto, porque poderia pegar num nervo e fazer uma retenção na musculatura. E aí depois de muito lutar, muito não querer, eu não queria fazer a cirurgia, nós fomos em 3 médicos, chegamos aí em São Paulo. E aí não teve jeito, o médico falou, olha, quanto mais você protelar, pior vai ser. Segurou os exames, marcou a cirurgia, eu falei, eu devo estar morrendo mesmo, né? Porque ele já ligou, ele ligou falando, vou te operar no feriado. Quem opera no feriado, né? E aí de novo o Márcio se posicionou e falou, não, dona Ângela, fica aí com o Emanuel, que quem vai acompanhar a Cláudia sou eu. E aí a gente conversa muito sobre isso, né? Porque o Márcio tem esse jeito, ele é o meu oposto, né? Ele faz amizade fácil, ele é sempre risonho, ele brinca com todo mundo, ele encarna em todo mundo e eu sempre assim, né? Segurando a mão dele, chega Márcio, para Márcio. Desse teu jeito brincalhão de ser, como foi para você encarar 2 notícias ruins com relação à saúde da sua esposa?
Na hora a gente toma um baque, porque a gente sabe da gravidade na hora, mas a gente não fica pensando no pior. Eu sempre fui muito de assim, eu não vou morrer por antecedência, eu não sofro por antecedência, eu sofro, eu tomo a pancada, mas eu não procuro viver o pior, eu deixo viver o pior se acontecer o pior, entendeu? Então assim, a gente respira, vai dar tudo certo, vai estar... Eu dificilmente eu vou me abater com uma notícia assim, eu espero acontecer o pior, assim, aconteceu, a gente vai sofrer, mas porque eu vejo pessoas, apareceu um negócio, ai meu Deus do céu, não, eu tento manter a frieza, a calma, a tranquilidade. Uma dose para cada vez de preocupação. E assim eu tentei fazer até para ela ficar calma, por causa do Emanuel, tudo, entendeu? Então assim, sempre me mantive forte, né? Mas nós sabemos os nossos momentos de fraqueza para onde nós vamos, né? E quando tinha um momento de fraqueza, eu me afastava, lógico, para não afetar ela. E assim foi. O do coração, depois o tumor na cabeça, que foram mais de 4 horas de cirurgia, né? Mais de 4 horas de cirurgia, e ninguém vinha, falava nada, ninguém vinha, falava nada. Eu com a mãe dela lá, a mãe dela estava no hospital também, e ficamos aguardando. Mas nunca penso no pior. Nunca penso no pior. Sim. Eu sou sempre bem positivo nesse momento. Que bom. Isso é muito importante, né? Porque você acaba dando força para o seu cônjuge, né? Porque não adianta os dois ficarem desesperados, preocupados, porque a situação só piora. E vocês sempre foram cristãos durante esse processo, tanto Cláudia quanto Márcio? O Márcio se converteu em 2017, ele só aceitou. 2017. Eu já era cristã. Eu aceitei Jesus no ano de 2003. O Márcio não. Então a minha cirurgia na cabeça foi em 2014. O Márcio, ele ia comigo, ele dizia que o lugar da mulher dele e do filho dele era na igreja, mas ele não. Eu, crente, não gosto de crente, não quero saber de crente, não quero saber de igreja, sempre foi assim. Mas desde quando a gente fazia alguma programação na igreja, o Márcio não queria ser crente, não queria saber de crente, mas estava sempre comigo, estava sempre lá. E aí tinha algumas programações que ele ia, me levava, me deixava na porta, deixava o filho e ia embora. O Márcio só aceita Jesus em 2017. O que fez você reconhecer que Cristo era o seu Salvador, Márcio? Tive algumas dificuldades, os livramentos que eu tive, né? Que eu fiquei muito abalado com as situações e eu vi que eu não tinha outro caminho se eu não aceitasse Jesus, entregasse minha vida a Jesus e mudasse a minha vida por completo, da onde Jesus me tirou. Eu sabia que eu não ia ter muito mais chance de continuar. A minha família, acho que até com a minha vida mesmo, entendeu? Aí em 2017, lá no culto, no louvor, eu aceitei Jesus. Aí daí pra frente veio o batismo, eu me batizei com meu filho, a gente se batizou junto, eu e Emanuel, nós nos batizamos. E a partir daí eu fui um crente bem morno, não tinha um chamado, não tinha uma vontade, eu não entendia o certo que Jesus tinha feito por mim, o sacrifício que ele teve por mim. É isso que Deus faz, né? Tem coisas que a gente não entende. É somente a presença do Espírito Santo. E tenha certeza que Deus tocou demais, poderosamente. Foi. Continua aí, Marcinho. Foi maravilhoso quando a gente descobre, a gente vê uma encenação tão próximo, no encontro de casais, que aquilo te afeta tanto, tamanho amor gratuito pela gente. Aí eu falei, cara, eu tenho que mudar esse evangelho que eu acho que eu conheço.
Aí daí para frente eu comecei a me dedicar mais, a trabalhar mais no reino e não quero parar. Não quero parar aqui fazer os cursos. Eu não quero parar porque assim, eu acho que é um privilégio a gente servir a casa do Senhor. Não é cansativo, não é desgastante, não é um fardo, não é um fardo. É muito bom servir a casa do Senhor, muito bom. Bom, então, pelo que eu percebi aqui, a história de vida de vocês é uma história de superação, né, Claudinho? Porque você passa por uma situação de algumas doenças graves, né? Ela foi atingida em dois órgãos vitais, né? Coração e cérebro. Só você era ali a cristã, mas em momento algum o seu digníssimo esposo deixou você sozinha, né? Coisa linda de Jesus. E aí depois o Márcio tem essa experiência com o Senhor, que com certeza, né, Márcio? Você já tinha sido tocado pelo Espírito Santo durante as cirurgias da Cláudia. Vê que é um processo, né? Cláudia, e eu gostaria de saber de você, qual foi a sua posição durante todo esse tempo, enquanto o Márcio não servia ao Senhor ainda? Eu fazia ele enxergar em mim a alegria do Senhor e assim, isso que ele falou, né? O do servir, o prazer em servir. Porque ele sempre falava assim, você trabalha muito, você vai fazer domingo, você vai fazer retiro, porque, né, eu trabalhava com uma adolescente, né? Então, muito trabalho. Então, na outra igreja, no carnaval, o retiro era para a igreja toda, mas quem conduzia, quem fazia, produzia tudo, era o Ministério de Adolescentes. E eu era líder de adolescentes, né? E era tudo comigo e mais um rapaz que também era líder de adolescente. Então a gente fazia a compra, a gente pensava na pregação, quem ia pregar, quem não ia pregar, o louvor, o que ia fazer, a programação, tudo. E ele falava, não é possível que você não se canse. E não tinha esse peso, né? Era prazeroso. E é prazeroso. E ele sempre viu isso em mim. E ele falava assim, se tem uma coisa que eu admiro em você, é essa sua disponibilidade. E eu sempre falei isso, bebê, há uma diferença entre você ter disponibilidade e estar disponível. Eu estou disponível para o reino, né? Porque às vezes você tem todo o tempo do mundo, mas você não quer fazer, você não está disponível para o reino, apesar da sua disponibilidade de tempo. E eu tinha pouco tempo, mas eu estava para servir o reino, a hora que fosse. Agora, Cláudia, na fala do Márcio, quando a gente consegue entender que no período das suas enfermidades ele ainda não era um cristão, como foi para você lidar com todo esse desafio, essa sua firmeza com Cristo, diante de duas notícias ruins, né? Tanto a questão do coração quanto a questão do cérebro? Como foi para você manter a sua fé cristã para apontar para o seu marido, que não era um cristão ainda, que vale a pena servir a Jesus? Eu deixava ele me ver orando e chorando, para ele entender que eu sabia de quem eu dependia. Eu sabia de quem eu dependia, eu sei de quem eu dependo. E uma vez o Emanuel falou assim, mãe, você pode morrer? Que foi na cirurgia que eu ia fazer o tumor do coração, da cabeça. E aí eu olhei para ele e falei, sim, a mamãe pode morrer. O Márcio, naquela hora, quando o Emanuel saiu, ele ficou muito aborrecido comigo. Ele falou, como é que você fala isso com um menino de 10 anos? Eu falei, porque ele não pode ouvir uma mentira minha. Sim, eu posso morrer. Não demorou nem 15 minutos, o Emanuel voltou para a sala, virou para mim e falou assim, mãe, você não vai morrer não, tá? Aí saiu de novo da sala e voltou para o quarto dele. Isso eu recebi como assim, Amém. É Deus. Ali. É Deus. E ele ouviu, porque assim, ele viu que eu não menti, eu não poderia mentir, viu a certeza do filho dele, que ele via desde pequeno, eu e o Emanuel indo para a igreja e ele ficava em casa. A gente convidava, ele falava, próximo domingo eu vou, próximo domingo eu vou. Tinha até domingos que ia, né? Mas normalmente era o próximo domingo eu vou.
E eu só chorei uma vez. Desde quando eu descobri o tumor, eu chorei uma única vez. Assim, aquele choro do medo. Porque eu falei, Senhor, o Márcio não é cristão. Se eu morrer, deixa meu filho perdido nesse mundo. Resgata o Márcio primeiro. Estamos aqui, né? E o Emanuel, ele acompanhou esse processo. E hoje é engraçado porque ele fala assim, nossa, meu pai trabalhou domingo de manhã na igreja, voltou à tarde. Tá crente mesmo, né, mãe? Eu falei, tá mais crente que tu, né, Emanuel? Tá mais... Eu brinco com ele. E o nome do escolhido do filho é Deus Conosco, né? Deus, pastor, quem escolheu o nome foi o Márcio. Foi o Márcio. Não sendo ainda um cristão. Não sendo Não, em cristão. 2000? E a gente nem 2004. sabe, nem eu era cristã ainda. Eu queria Mateus, aí ele virou e falou assim, no mercado, lembra, bebê? Tinha um garoto, o finalzinho do mercado, fechando o mercado, o rapaz organizando as frutas, o moleque tirava a fruta, todas as frutas do lugar e os pais não faziam nada. O Márcio olhava pra minha cara e eu falava, você não vai falar nada. Aí, Mateus, ele, tá vendo? Não vai ser Mateus mesmo. Eu falei, então qual vai ser o nome? Porque a gente tinha certeza que ia ser menino. Aí ele, Emanuel. Aí eu, Emanuel? Emanuel. Nem eu era cristã, nem ele. Veio a gravidez, né? 2, 3 anos depois, confirmou, homem, ele falou, Emanuel. E aí a gente percebe, né, Márcio e Cláudia, o quanto Deus estava preservando a vida de vocês o tempo todo. Na verdade, Deus ele já sabe da nossa história, né? E vocês deixaram ser encontrados pelo Senhor. Isso é tão tremendo, né? Quando o Márcio falou aqui desse amor do encontro de casais, né? Que ele ficou tão assim impactado. Eles trabalham conosco na programação que a gente realiza aqui uma vez por ano, é o Encontro de Casais para Cristo. E eles são uma bênção. E foi em qual ano que vocês foram? Nós estamos em 2000. Colorido ou trabalhando? Participar. Colorido. Participar, 21. Foi o último lá em Miguel Pereira. Ah, sim, 2021. E algo lindo. E desde então, eles sempre trabalham com a gente, né? Participaram pela primeira vez, em 2021. E depois eles vieram com a gente participando para trabalhar. Com certeza. E trabalham muito, muito, muito. E com muita alegria. Quando a gente não tem mais força de tanto trabalhar, eles estão lá, sempre sorrindo, né? Fazendo aquelas brincadeiras, a gente começa a rir bastante e renova as nossas forças. Então, quer dizer, você percebe que Deus sempre esteve com vocês, independente das circunstâncias. Coisa linda, né, amor? Sim, sim. Agora eu fiquei curioso aqui, Márcio. Eu acho que quem está assistindo também pode estar pensando a mesma coisa que eu. A esposa na igreja, acometida de um tumor no cérebro, e o Márcio dizendo que no outro domingo você vai, no outro domingo eu vou, no outro domingo eu vou. Você abriu aqui o seu testemunho dizendo que você não era crente, que você tinha aversão a crente. Como foi para você lidar com essa situação da Cláudia, ela sendo uma cristã fiel, comprometida com Deus, e o Márcio, qual foi a sua relação com Deus nesse período? Como você reagiu para Deus? Eu não tinha entendimento dentro do Evangelho nenhum a respeito. Na verdade, eu sempre pensei muito positivo do jeito que eu falei. Eu nunca esperei o pior. Eu tratava ali e eu acho que nesse momento todo, quem ainda estruturou tudo foi a Cláudia. Nas orações, antes, O exemplo, né? Depois o exemplo, mas eu mesmo, eu não tinha hábito nenhum de orar, de conversar com o Senhor, não tinha nada disso. Mas já foi Deus ali tratando, com certeza. Em nenhum momento você ficou revoltado, chateado, brigando com Deus? Não, né? Não. Eu sempre fui muito do
da gente colher aquilo que a gente planta. E a gente planta, às vezes, algumas coisas ruins e vai colher, né? Mas eu nunca fui de plantar muita coisa ruim. Então, assim... E a Cláudia sempre foi uma boa pessoa também. Eu acreditava em Deus, com certeza, no momento das cirurgias, nos momentos que a gente estava passando. Mas falar que eu orava, eu pedia... Não, eu acho que Deus me deu uma tranquilidade, uma calma para manter, acho que até para manter ela mais tranquila, entendeu? E assim foi. Eu não vou falar que não, eu orava, ajoelhava, não, eu não tinha essa dependência do Senhor, eu não tinha. Mas também não tinha revolta, sabe? Sim. Não tinha revolta. Ele, assim, não fiquei. ela vivia o dia de cada vez, do jeito que Ia vencendo os desafios diários. É, mas Era foi o assim. que você falou, né, Claudinha? Você deixava ele te ver, você ele buscando o Senhor. Sim. Então, querendo ou não, né? Sim. Ele sabia em quem você estava confiando e aí você acabava indo na aba dela, né? Crendo, assim, bom, ela tá bem, então tudo vai ficar bem. Eu não era evangélico, mas eu participava lá do grupo de casais da outra igreja, não faltava, estava sempre com ela. Nos retiros eu estava com ela. No retiro de carnaval, eu arrumava os transportes para levar os mantimentos. Ela, Márcio, precisa disso. Eu arrumava um jeito de levar, de fazer, ia antes, descarregava, carregava. Então, assim, eu não frequentava, mas ali eu já estava... Ministrando. Já estava te trazendo para perto. Tava, com certeza. E eu falava muito uma coisa para o pastor, isso mesmo. Eu falava, pastor, eu não vou falar dessa água, eu não beberei. Mas assim, eu acho bom para o meu filho e para minha esposa. Para mim, ainda não é o momento. Porque a ignorância, né? De repente soberba, a gente achar que sabe muito. Eu falava, se eu tiver que fazer alguma coisa que seja errada pela minha família, pastor, eu vou fazer. Então não estou pronto para estar dentro de uma igreja. Aí ele ficava na dele. Super sincero, né, Cláudia? É assim, né? Desse jeitinho. Que eu tinha, Super sincero. eu tinha um pensamento do Sim, mundo, sim, entendeu? sim. Então, Cláudia, e qual foi um fator principal, Cláudia, para você se sentir segura em relação ao Márcio, durante todo esse processo? O que fez você, Claudinha, amar cada vez mais o Márcio? Porque existem situações que as mulheres se revoltam, né? Por não acompanhar na igreja e tal, enfim, acompanhar que eu digo assim, tá servindo ao mesmo Deus, por mais que ele falou que ia, né, frequentava de vez em quando, mas qual foi o fator principal, Márcio, para você permanecer nesse casamento? O Márcio nunca me deixou sozinha. Ele nunca me deixou... Eu acho que o pior tipo de solidão é a solidão a dois. É aquela que você tem uma pessoa do seu lado, mas ela não está com você. E o Márcio nunca teve isso. O Márcio sempre esteve comigo. Então, nas horas que eu me sentia assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que vai ser? E você olhar para o lado, ele está ali. É uma presença para além da física. Ele estava comigo o tempo inteiro. E ele não deixava ninguém ocupar esse espaço. Ele já vivia o processo de verdadeiramente ser dois em um, né? Uma só carne. E é interessante que quando a gente ministra o curso, ele sempre fala isso em todas as turmas. Não é possível você estar bem se a sua esposa não estiver. E fala isso com propriedade. E ele fala isso com propriedade. Ele viveu isso. Você não pode estar bem se tiver algo errado com a sua esposa. E o Márcio sempre foi exatamente assim. Ele sempre trouxe... Eu sou a ranzinza da relação, né? É visível. É isso mesmo, visível. Márcio, é isso mesmo. É visível. Você que conhece o casal, comente aí. Você concorda com o que a Cláudia está dizendo agora? Eu sou a olha que sorriso ranzinza. bonito. Eu sou a ranzinza da relação.
E ele é o leve, né? Assim, tudo pro Márcio é uma brincadeira. Então, até nos momentos, eu lembro quando a gente perdeu, né? Eu tive 2 gravidez, eu perdi o primeiro filho. Aí eu cheguei para fazer a curetagem, né? E ele lá vendo uma revista. Aqui, bebê! Berço do nosso filho vai ser esse. Aí eu, que berço do nosso filho vai ser esse? A gente acabou de perder o bebê. Acabou de perder esse, mas vai vir outro. Confiava no taco, Ele não deixava. Cuidado com a propaganda enganosa, hein? Não, Olha em essa 2000, propaganda 2001, reprodução. 2000, há 25 anos atrás. Ele nunca deixou o ambiente pesado. Ele nunca deixou. Ele trazia leveza. Mas assim, e quando precisava ser muito sério, ele era sério do tipo aqui, ó, tu não tá sozinha, não. Tem um homem do seu lado. Perfeito. Tem um companheiro aqui. Perfeito. O papel do marido era bem cumprido, né? Bem cumprido. Perfeito. Bem cumprido. Perfeito. Márcio, conta pra gente um pouquinho da criação do Emanuel. O que você tentou embutir aí no Emanuel e você hoje percebe, mediante esses vendavais da vida, né, que se passaram, o que você ensinava pro Emanuel, Márcio? O que eu tentei embutir no Emanuel foi tudo aquilo que eu não tive. Eu tive um pai alcoólatra, né? Então não tive uma presença de pai amigo, companheiro. Então assim, eu falei, não, quando eu tiver meu filho eu vou querer ser aquele pai. Jogar bola, soltar pipa, o que tiver que fazer e tá com ele ali. Tanto é que eu lembro, ele tinha 14 anos, a gente em Cabo Frio, eu jogando um frescobol com ele a bola caía mais do que ficava no alto. Mas aquilo me fez tão bem, eu lembro assim, eu falei, caramba, cara, que momento eu tô curtindo aqui com meu filho, podendo estar curtindo esse momento, podendo estar aqui curtindo esse momento. E aquilo ali me fez eu lembro até hoje desse dia, eu falei assim, caramba, era tudo que eu queria, poder curtir meu filho. E então eu acho que eu tentei ser o melhor pai possível nesse sentido, né? E a parte da orientação espiritual, uma boa parte ficou sendo a Cláudia, né? Que ela se converteu com o Emanuel na barriga, grávida, né? Ela aceitou Jesus. E eu só depois do Emanuel, 2017, o Emanuel 13 anos depois que o Emanuel nasceu, eu aceitei Jesus. Mas assim, eu sempre quis mostrar caráter, honra, respeito, respeitar as mulheres, respeitar pai e mãe. Então assim, não que eu não tive uma educação assim, lógico que eu tive, mas a minha falta toda foi a figura paterna, devido ao vício do meu pai. Então assim, eu sempre procurei nunca deixar um espaço vazio para alguém preencher, um tio, um primo. Levar o Emanuel na escola, eu levava mais do que a menina do transporte. A menina do transporte falava assim, tem até vergonha de te cobrar, Márcio, que tu leva mais ele, busca mais ele do que eu. Eu falei, mas é devido às minhas folgas. Então eu sempre fiz muita questão de estar perto do Emanuel, presente. Emanuel, dia dos amigos, eu ia com ele no shopping, comprava lembrança, estava sempre com ele, sempre. Mas sempre muito rigoroso. Sempre fui muito rigoroso de educação, de não bota a mão aí, não faz isso. Nunca fui de deixar frouxo, não. Sempre fui uma pessoa bem rigorosa de educação. Minha sogra até que ficava assim, nossa... É vó. A voz Cláudia, não precisa disso tudo. O olhar da voz diferente. Agora, o Márcio e Cláudia, é notório que vocês se tornaram um casal muito unido, de uma frente unida, né? E a vida, ela vai proporcionando algumas questões que nós podemos reagir de duas maneiras. Ou a gente realmente se fortalece diante dos desafios, e quantos desafios vocês enfrentaram, ou a gente se torna mais enfraquecido. E é notório para nós o quanto vocês se fortaleceram. Hoje vocês ministram a casais,
e isso traz uma propriedade muito grande para vocês. A história de vida de vocês promove uma propriedade, dá para vocês legalidade para ministrar a casais. Se vocês tivessem que resumir tudo isso que vocês passaram, tudo isso que vocês narraram, em uma palavra ou em uma expressão, qual seria? Ela olhou para você, Marcela, passou a palavra para você. Ou frase, né? É uma frase. Por exemplo, Eu, resistência, esperança. eu resumiria na expressão que é o significado do nome do nosso filho. Deus conosco. Amém. Pois é, você está nos acompanhando, nós estamos chegando ao final desse episódio e eu não tenho dúvidas que Deus ministrou no seu coração. E o mesmo Deus que foi presente na vida de Cláudia e Márcio é o Deus que pode estar presente na sua vida também. Nós não sabemos o que você está atravessando, nós não sabemos qual luta você está passando, mas esse testemunho nos impulsiona a acreditar que o nosso Redentor vive e que Ele se levantará em nosso favor. Amém. Deus conosco, Emanuel, o significado do nome do Filho deles, e é aquilo que Deus pode fazer na sua vida também, está presente todos os dias. Gostaria que o Márcio e a Cláudia dessem um conselho para esses casais que estão aqui nos assistindo nesse momento, né? O Márcio dá um conselho de marido, esposo, e a Cláudia dá um conselho como mulher, né? Como esposa. Eu vou dar um conselho que está na Bíblia. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Dê a vida por ela. E eu vou dar o conselho daquilo que eu consegui viver. Às vezes a gente não vê como que Deus está fazendo, se Deus está fazendo. Mas nós precisamos permanecer sendo exemplos e auxiliadoras do nosso marido. Permaneçam firmes, continuem orando, porque Deus está conosco. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos orar? Senhor, que momento maravilhoso o Senhor está nos permitindo viver nessa hora. É verdade. Obrigado, Deus, pela linda história de presença do Senhor na vida de Márcio e na vida de Cláudia. Te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra se cumpriu na vida dos teus filhos. Amém. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Obrigado. Que esse vídeo, que esse testemunho, Pai, possa alcançar vidas, trazendo a paz e trazendo, acima de tudo, a esperança num Deus que é presente em todos os momentos. O nosso Senhor Emanuel, Deus conosco. Obrigado, Deus, porque Cláudia e Márcio são uma bênção para as nossas vidas, uma bênção em nossa igreja, uma bênção no Ministério de Casais, e nós louvamos pela linda história de superação dos teus filhos. Amém. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão assistindo esse testemunho e que esse testemunho, ó Deus, alcance vidas para a glória e a honra do nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe.